pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SAFE, e nós estamos juntos para mais uma videoaula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar os mecanismos de coesão textual. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o que é coesão? Vocês podem ter ouvido falar muito neste nome, né? Mas vocês hoje vão entender, espero eu, ao final desta videoaula vocês vão entender o que é coesão, para que ela serve e quais são os conhecimentos que vocês precisam ter, que não se referem especificamente a esta videoaula, mas assim a outras. Primeira coisa então, olho na tela. Você já ouviu falar em conectivo, em pronome substantivo, advérbio, conjunção, preposição, pronome demonstrativo, elipse, sinonímia? São nomes que aparecem aí em várias das nossas videoaulas aqui do SAFE. Se você quiser, você pode, para reforçar os conhecimentos desta videoaula, não só pode como deve, assistir aulas sobre estas classes, sobre estas funções ou ainda sobre estas relações que estabelecem entre os textos algo de coesão. O que é coesão? Palavra-chave: articulação. Articulação entre quem? Articulação entre as partes do texto, entre as palavras, entre os períodos e entre os parágrafos. Pessoal, coesão tem a ver com articulação. Assim como você tem as suas articulações, e eu também, eu consigo me mexer, me movimentar e tal, vou para cá, vou para lá e tal. O texto é como se tivesse aí algumas partes que conseguissem, né? Ir uma hora para cá, outra hora para cá, mexer para cima, mexer para baixo, né? O texto, ele se articula. E quem é responsável por estabelecer essas articulações são, por exemplo, conjunções que expressam ali algum valor semântico. São sinônimos, palavras sinônimas que ajudam a que aquele meu texto não fique tão repetitivo. São pronomes pessoais do caso reto, por exemplo, que ajudam a substituir palavras ditas outrora e que não devem ser repetidas para que o texto esteja mais fluido. Você vai entender isso passo a passo a partir de agora. Uma palavra, ela pode fazer uma referência interna ou externa. Essa referência, ela vai estabelecer um sentido. Olhe na tela. Essa referência, ela pode ser situacional. Sendo uma referência situacional, nós vamos chamá-la de referência esofórica. Atenção! A referência esofórica, olha a dica, hein? Esse ex, né, indica um sentido de fora, de saída, né? Já a referência endofórica é uma referência que acontece onde? Dentro do texto. Então há uma referência que eu posso fazer fora do texto, a partir dos meus conhecimentos de mundo, e há uma referência que eu posso fazer dentro do texto que eu vou chamar de endofórica. A referência endofórica, ela pode ter dois tipos: a anafórica, né, que a gente chama de anáfora, e a catafórica, que a gente chama de catáfora. Olho na tela ainda. Não pisca, senão vai perder, hein? Olha lá. Endófora, que é um outro nome, são os nomes bonitos, né? É um outro nome que aparece aí, a relação endofórica. Olha só. Eu vi o João hoje. Ele estava sentado lá na praça. Perceba que essa palavra ele, ela é uma expressão de endófora, né? Ou uma expressão endofórica, porque ela está se referindo a outra parte do texto. Agora, na relação esofórica, exo
Se você for religioso, você já leu, você já escutou falar pelo menos no Êxodo, no livro do Êxodo, viu lá a novela lá daquela TV lá de uma igreja? Deve ter uma novela sobre o Êxodo, né? A saída do povo judeu. Você viu O Príncipe do Egito, um filme também interessante que vai falar sobre isso? X, sair, fora. Olha o exemplo. Você vai se arrepender de ter feito aquilo. Pessoal, aquilo, mas o que é esse aquilo? Não sei. Mas esse aquilo é algo que está sendo feito de referência fora do texto. É algo que não está ali claro, né? É algo que eu não consigo pegar de referência dentro do texto. Eu não consigo fazer uma referência por conseguinte endofórica, mas sim uma referência exofórica. Mais importante do que esses nomes complexos, né, que vem aí do grego, mais importante do que isso, é você ser um candidato capaz de achar essas referências, entender essas relações. A prova do concurso não necessariamente vai te perguntar o que é uma referência exofórica ou endofórica. No entanto, você tem que ter a capacidade de saber o que isso significa para poder aplicar nas questões. Olhe na tela. Em relação à coesão referencial, aqui eu vou trazer vários nomes para vocês, hein? A coesão referencial, o nome já diz, ó. O nome já diz, referencial te lembra o quê? Pensa aí, 3 segundos. Isso, pensou? Isso, referência. Anáfora e catáfora. Atenção, hein? Olho na tela, não pisca. Anáfora. Anáfora tem um AN. Esse AN é o AN que você... Olha o bizu, hein? Olha o bizu, hein? É o AN do antes. Como assim, professor? Calma, relaxa. Vem comigo. João não quis jogar ontem. Criticá-lo agora só piora a situação. Perceba, esse lo se refere a quem? Pensa, 3 segundos. Pensou? Isso! Escutei você falando. Se refere ao João. Perceba que essa referência ela está dentro do texto. Esse lo se refere a uma palavra que veio antes. Se a palavra veio antes, ela funciona com uma anáfora. Esse lo pode ser chamado também de termo anafórico. Olha o segundo exemplo. A indústria automobilística não cresceu em 2019, mas apesar disso, ela quem? A indústria automobilística. Perceba que se isso fosse uma redação, você perceberia claramente que não poderia repetir a indústria automobilística. E é por isso que a coesão ela é tão importante para a redação, por exemplo. Porque na redação você não pode repetir. É por isso também que a coesão ela é importante nas questões de concurso. Porque as questões de concurso, quando cobram a coesão, elas pedem a capacidade do leitor de fazer referências. E isso é demasiadamente importante. Lembrando que essa referência, como de uma palavra que veio antes, é uma referência anafórica. Última palavra, isto. Isto. Só desejamos isto. Calma, mas isto o quê? Ah, o aumento salarial. Ué, mas se só desejamos isto e o que veio de referência apareceu depois, olha aí, hein? Atenção, hein, para a última coisa que eu vou escrever aí na sua tela. Catáfora. Depois. Então, anáfora aparece AN antes, catáfora aparece depois. Esses termos podem ser chamados também de termos anafóricos ou catafóricos. Sempre vai depender do lugar, da posição.
a que essas palavras destacadas se referem. Ok? Um segundo tipo de coesão é a coesão por substituição. Como o nome já diz, haverá aí a substituição de um termo por outro, de uma palavra por outra. Olha na tela. O Papa Francisco, né, ele visitou o Brasil em 2013. Sua Santidade? Ué, mas Sua Santidade, quem é Sua Santidade? Papa Francisco. Olha só, percebeu que a palavra Sua Santidade substitui? Sim ou sim? Substitui. Carinha feliz. Isso. Então, se substitui, né, essa coesão é por substituição. O que você precisa ter em mente? Sinônimos ajudam a substituir. Aí, no caso, né, dessa frase que está aparecendo aí para vocês, o pronome de tratamento, né, ter conhecimento sobre este pronome de tratamento, que está lá na videoaula sobre pronomes, ajudou você a perceber que esta coesão foi uma coesão por substituição. Beleza? Estamos juntos? Vamos adiante. A próxima tem um nome bonito, coesão lexical. Lexical vem de léxico. Léxico tem a ver aí com um leque de possibilidades que nós temos na língua de falar uma mesma expressão de diferentes formas, com diferentes termos, com diferentes palavras. Olha na tela. Trouxe aí para vocês o exemplo, gente, é o fundamental para vocês entenderem, tá? Cavalo. Olha só. Estou chamando você de cavalo não, tá? Desculpa. Olha aí. O seu cavalo é muito bonito. Onde você comprou este equino? Dá vontade de dizer, onde você comprou este cavalo? Mas aí eu pensei, não, olha só. Equino. Equino, olha só, tá ali no campo lexical, né? Ali é uma coesão lexical. Eu usei a palavra equino em vez da palavra cavalo. Simples assim. Pode não ser tão simples. Olha o segundo exemplo. Paris. Paris, capital da França. A Cidade-Luz. Professor, mas como é que eu vou saber que Paris é a Cidade-Luz? Não sei, se você tem que ter conhecimento de mundo. Se você não tiver conhecimento de mundo, você não vai saber. Se você não souber, você não vai substituir. Se você não substituir, você vai cometer um erro de coesão. O que eu quero que você perceba? A coesão não é um mecanismo de você decorar e substituir. Não é isso. A coesão é essa capacidade necessária que os textos têm de ter, de serem articulados, de não serem limitados pelas palavras. Continuando. Outro nome interessante aí que aparece é a coesão recorrencial. Algo que é recorrente. Olho na tela. Aí, palavras que eu vou destacar para vocês. A repetição, que pode ser chamada também de reiteração. O paralelismo sintático, que é uma repetição estrutural. E a paráfrase. Esses são os três elementos básicos aí da coesão recorrencial. Olha o exemplo. 1 em cada 7 pessoas no mundo vai para a cama com fome. Na maioria, mulheres e crianças, disse a diretora da representação do PAN em Genebra, Lauren Landis, no seminário intitulado Lutar Juntos contra a Fome. A fome mata anualmente mais pessoas. Calma, eu sei. Você deve estar pensando aí, do outro lado desta tela, o seguinte. Esse professor está falando há um tempão que a coesão tem a ver com essa ausência da repetição, mas por que apareceu aqui a palavra fome mais de uma vez? Foi de propósito. Isso, foi de propósito. Essa coesão
ela é uma coesão em que a repetição pode ser chamada também de repetição enfática, né? De reiteração, não é complicado de falar rápido, né? Ou ainda de repetição, simplesmente. Essa repetição é proposital. E o uso correto da repetição faz com que o seu texto engrandeça, faz com que o seu texto ganhe mais peso. Porque percebam, a palavra fome ela estava longe. E neste exemplo que vocês estão aí vendo, já está inclusive grifado, né, aí, vocês podem perceber que às vezes o leitor ele podia não ter em mente sobre o que estava sendo falado. E propositalmente, para que o leitor não se distraísse, o autor colocou fome e fome. Percebeu? Mas isso é um recurso. Cuidado. Esse autor pode fazer isso. Você. Não. Eu. Não. Então, tome cuidado com o uso da coesão recorrencial. Olho na tela para mais uma, hein? Mais uma. Essa aqui é boa, hein? Bom mesmo é passar no concurso, ganhar bem e ser feliz. Sonhar nunca desistir. Isso, olha lá. Passar, ganhar, ser. Esse é um tipo de coesão que não está muito na moda, que as pessoas não dominam muito. Por isso você vai sair na frente se você não avançar esse vídeo. Olha lá, hein? Passar, ganhar e ser são exemplos de verbos que estão no infinitivo. E o que é o infinitivo? Nossa Senhora, deixa eu apagar isso aqui. E o que é o infinitivo? O infinitivo trata-se daquela terminação ar, er, ir, né, no finalzinho, que é passar, ganhar, ser. Mas, professor, você está querendo dizer, então, que se não tiver essa terminação, se não houver esta sequência infinitivo, estará errado? Peraí, é isso que você está dizendo, professor? Sim, parabéns, você entendeu. Ah, professor, mas ninguém fala assim. Paciência. Esse seria, pelo menos, o jeito adequado de escrever. E é disso que o concurso gosta. De procurar aquelas maneiras que até parecem meio erradas, né? No entanto, são corretas. Um exemplo que não está aí na tela, mas só para que você saiba. Por exemplo, eu gosto de sorvete, de morango e de estudar. Percebam que aí há um erro, há uma falta de coesão, uma falta de paralelismo, só que não é um paralelismo sintático, é um paralelismo semântico, porque não tem nada a ver o sorvete com o estudar. Então, há relação de coesão até onde a gente nem imagina. Tudo bem? Olhe na tela para o último exemplo. O exemplo de agora é o exemplo da paráfrase. Olha lá. Ela não compareceu à prova, ou seja, perdeu a chance. Ué, mas veja, ela perdeu a chance por quê? Porque não compareceu na prova. Então, pessoal, esse é um exemplo de que eu tenho uma releitura daquilo que já fora dito anteriormente. Por conseguinte, paráfrase. Lembre-se, mais do que decorar esses nomes, entenda o funcionamento. Se você entender o funcionamento, você já mata a maioria das questões, ok? Vamos adiante. Dando sequência, vamos falar agora da coesão sequencial, entendeu? Dando sequência, a coesão sequencial é aquela que dá a sequência, né? E o que nós vamos utilizar aí na coesão sequencial? Nós vamos utilizar palavras que auxiliem a dar essa sequência. Que palavras são essas?
serão anota. Anota, não é a palavra nota não, tá? Eu pedi para você anotar. As palavras são os conectivos, né? Conjunções, preposições, alguns advérbios. Há lugares por aí que vão chamar de operadores argumentativos ou operadores discursivos. Você pode assistir às aulas sobre conjunções, preposições e advérbios. Você perceberá que essas palavras elas ajudam a dar fluidez, a marcar o discurso, a estabelecer uma sequência. Por isso recebe o nome de coesão sequencial. Ok? Vamos adiante. Coesão por elipse. Bem, a coesão por elipse é aquela que ocorre pela omissão de um termo facilmente identificado. Por exemplo, adoro estudar. Está aí a frase, adoro estudar. Percebam que nesta frase, quem adora estudar? Você disse eu, né? Muito bem, parabéns. Ó. Muito bom. Isso, eu adoro estudar. Mas está escrito eu? Não, não está. É por isso que este é um exemplo de coesão por elipse. Porque é a omissão de um termo facilmente identificado. Ok? Bem, e com isso nós encerramos a nossa videoaula de agora. Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual e tchau!